registrar, né, essas passagens da nossa região. E eu me sinto muito honrada de estar aqui essa noite. Eu estou devendo para esse grupo muita coisa, porque a partir do nascimento da pequena aqui eu não pude mais comparecer nas reuniões. Estou esperando ela ficar um pouco mais independente para eu poder retornar, tá, gente? Mas fica aqui o meu agradecimento, a minha, como é que eu vou dizer assim, a minha eterna gratidão aos membros que continuaram, né? Principalmente a Ilse e a Marcinha, e a Carmen, que sempre estiveram envolvidas no jornal. O jornal nasceu também de um desejo nosso de divulgar as obras que eram produzidas pelo grupo. E o seu Luiz, que foi a nossa maior descoberta, né, do grupo. Até então, nós não conhecíamos o grande escritor que tínhamos aqui em Canelinha. Veja só como as coisas são, digamos assim, as oportunidades que a gente pode criar quando se propõe, né, a fazer um trabalho de resgate histórico, de resgate cultural, de resgate de toda essa literatura rica que nós temos. Fiquei muito feliz de ver o livro do Malcolm. Já a Raquel tem uma obra também, né, que vai por esse viés. O padre Flávio, a gente nem se fala, porque ele sempre esteve, né, nessa questão das raízes nossas, e isso, gente... 30 anos de pesquisa. 30 anos de pesquisa. Desde que eu era adolescente. Que seria da nossa região se não fosse essas pessoas que se interessaram em pesquisar e registrar, né? E registrar os acontecimentos. Olha quanta coisa nova o Malco trouxe aqui para nós, né? Que a gente mora aqui, vive aqui e não conhece essas profundezas, dessas raízes, né, históricas nossas, que foram muito bem acobertadas, né? Jogaram tudo debaixo do tapete. E nos ensinaram na escola uma coisa muito superficial, né? Então é aí que a gente vê a grandeza desse tipo de grupo, desse tipo de digamos assim, de parceria que a gente faz e que fica para eternizar essas questões, né? Mas não é só aqui, né? No Brasil todo, né? Todo, né? todo. A história é contada de uma maneira História local, né? Muito distante, muito europeia, né? Ora, índio, para nós, era um terror, né? Meu Deus, pensa. Índio era quem apontava flecha e pimba, né? É. Era só isso, ao contrário. Bugre. A se gente defendiam, né? nasceu Era dito que era com bugre. medo, né? Índio era bugre, É, bugre. Nós A tínhamos palavra medo de bugre. assim, Eu Bugre, tenho bicho. 71 anos. E vivi a época em que tinha um clube de brancos e um clube de negros. Isso. Sim. O negro não podia entrar num salão de branco, né? Então, Ô, Salete, olha quanto italiano não podia casar com É. brasileiro. isso, né, Brasileiro, Carmen? italiano, Nova Trento, né? E eu digo, gente, essas questões raciais, elas Mandinho. perduram. Mandim, né? Elas Mandinho, perduram até hoje. Não tá? podia casar Até com hoje. mandinho. A minha sogra, a primeira coisa que perguntava, que família você é? Isso. É. Porque o sobrenome Aham. dizia muito É. da pessoa. Exatamente. Hoje, a gente sabe que, graças a Deus, eu escuto muito na imprensa, muito né, nas escolas ainda, a questão de desmistificar isso, de desconstruir essa questão racial, que É doloroso. é dolorosa, né? Dolorosa, muito dolorosa. Essas pessoas, eu sei que os portugueses vieram na colonização, mas os italianos vieram já fugindo de uma coisa lá que não era boa, que era a guerra, né? O meu avô veio num navio, num porão do navio, aqui para o Rio do Brás, né? Aqui ele encontrou uma italiana, Tomazoni, e se casaram. E foi aí que veio a história do meu pai, né? A da minha mãe, como ela falou, já é mais difícil. Da minha mãe eu nunca consegui reunir os elementos que pudessem me dizer. Ela era Machado.
português, mas a gente já não conseguiu tão fácil como a do pai, que a gente sabe a história direitinha da vida deles. Mas uma vida sofrida, né? Uma vida que não... Nós devemos, na verdade, a todos, né? A todas as pessoas de bem desse país, a gente deve. É uma rede, né? É uma rede. Entrelaçada, E- um balaio entrelaçado. uma rede. Nós hoje também não podemos condenar os europeus nesse sentido, Era o contexto, tudo. porque é tudo uma questão de contexto, né? Como ele disse ali, que eles vieram, se estabeleceram, né? E claro, quem pode manda, quem não pode obedece, né? Exato. Era um subjugo, né? Uma coisa Sempre foi assim, continua sendo hoje, né? Então, É verdade. né? ainda De hoje certa nós não forma. temos, podemos não dar nome, né? Mas sofremos as consequências. as consequências dessa cultura de racismo impregnada no nosso país ainda e no mundo, né, gente? O mundo está em guerra e por que está em guerra? É. Né? Questões territoriais e questões culturais é que mais se vê, né, na nossa história e na nossa atualidade ainda. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, Genara. Obrigada por ter insistido no meu convite. Eu estou assim, de dia eu trabalho, de noite eu visto pijama, não quero mais saber de nada. Ainda mais Eu acho que de friozinho, né? tanto que eu saí nos 12 anos que eu estava aqui, agora eu quero me recolher um pouco para ficar mais na minha intimidade. Mas olha, fiquei muito feliz de estar aqui hoje comemorando os 17 anos. Lembro muito bem da primeira reunião. Era um desejo da gente fundar um grupo. E nem na minha no meu mais remoto sonho, eu acreditei que chegasse Tanto tempo, né, ao dona Salete? 17º aniversário do nosso grupo. Mas aqui está as responsáveis por isso, tá? Vocês continuaram, apesar da minha ausência, vocês continuaram e está aqui o resultado. Obrigada, sim. Muito obrigada a Nós vocês. é que te agradecemos. Muito obrigada, seu Lívio, muito obrigada a todos vocês. Que bom ver gente jovem, né, para renovar esse quadro. Exatamente. Né? Porque nós já dobramos a esquina. Boa Esperança. Mas as nossas É. digamos, os nossos registros ficarão para a história. Nos jovens. Tem que Verdade. apostar nos jovens. Esse é um trabalho que é feito dentro da escola, né? Precisa ser feito lá na escola, porque é lá que eles estão, né? Então, acredito que vamos fazer, né? Vai, Janara. Vai. A Janara, eu ainda olho para ela, aquela menininha com um óculos fundo de garrafa, né? Lá no canto da sala, quietinha. E olha no Foi que se botando terra, tornou. né? Foi botando olha aí, terra, ó. foi botando terra. E ela veio, aflorou, e tá aí essa mulher que está comandando a cultura muito bem em Canelinha, tá, Janara? Parabéns, tá? Que Deus te abençoe e te proteja. E obrigada, Raquel Salete, que é do lado de São João Batista, né? A Carmen eu sou eternamente grata, porque a Carmen abraçou esse grupo como fosse, né, de Canelinha e Eu acho que eu sou mais de Canelinha do que de Nova Tá Trento, de sempre repente, presente, que estou mais aqui do que lá. Eu tenho uma gotinha aí nesse jornal que eu escrevi algumas poesias, alguns textos. eu estou devendo para isso muitos textos, muita coisa. Não Não produzi quase mais nada, tá? Mas eu acho que daqui a pouco começa de novo. Eu disse que a prefeitura acabou com a minha veia literária. Não, mas tem uns Soprar escondidos, assim, ó. assim, entre os netos, né? Que ela não publicou mais, que ela Sopra já as fez com os cinza e a netos. brasa Eu acende. Eu estava sei. lembrando do poema que eu fiz quando ela nasceu. E o Edgar, eu também já li. Eu escrevo, de vez em quando, assim, de acordo com a necessidade, eu escrevo, mas a minha passagem aqui pela prefeitura foi tão tumultuada que eu dizia toda a vida, né? Acabou com a minha veia literária. Só se matasse meia dúzia. Só se matasse meia dúzia. Mas ao mesmo tempo me trouxe muita coisa boa. É, Tá? verdade. Muita coisa boa. Eu tenho lá comigo o padre Flávio me deu as homilias do padre Pedro, tá? Aham, olha só. Eu vou tirar umas cópias e mandar para ti, tá? Pra tu guardar aqui no arquivo. Tá? Porque inclusive todos esses livros que nós temos aí em exposição, com exceção dos da Márcia, né?
a gente tem todos eles lá na Casa Santana também para empréstimo, também para uso, né? Literário. Então, gente, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui falando. Nós com é que vocês. agradecemos. Obrigada pelas palavras. Afundou. Afundasse tudo E isso. assim, as Afundei. palavras que caberam à minha pessoa, eu gostaria de agradecer, porque eu vivo dizendo isso a ela, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e registrar a público que eu sou, assim, 70% do que eu sou hoje é graças a Maria Salete Montevelli. Pronto, dito! Vai lá fazer uma foto agora, por Obrigada, não favor. tem nada de Filha adotiva. Eu apenas te encorajei. Vai aí. E Ai, é o meu que Deus. eu vejo. Olha, Carmen, tá todo mundo meio Eu assim. vejo os né? projetos eu escuto a rádio, né? Eu quero fazer um trabalho Esquina da da voz, esperança. Não, eu vejo assim. A gente nada mais faz do que encorajar, né? Autografado. As pessoas a falarem, a contarem, né? E isso no final dá um resultado muito grande e muito bom, né? Os alunos às vezes estão em sala de aula, são ali a nossa fonte de pesquisa, a nossa fonte de Verdade. uma riqueza muito grande. Mas só que tem muito professor que não enxerga. Tem muita inveja, muito... Pena é isso, né? Que Precisaram o trabalho é para dar para os meus amigos, ela passa lá, pega daquele meio. Tá tudo Vamos lá. lá, que tem Vender gente ainda que ninguém quer falar. Vender Deixamos as fotos para depois, não? Então, pode Não, ser. né? alguém que gosta. Rafinha, vem cá, vem cá. Lá, mete os histórias, quem gosta. Eu não mudei nada, né, Salete? Aí daí escreve de tudo. Né? Vem cá, mana, vem cá. Vem cá, mana. Ela vai ser modelo fotográfico, Michele, que adora tirar foto, né? Visto que ela não parou um segundo? Ei, olha Legal, pra cá. bom, senti bem Só aqui. tens ela, né? Graças a Deus, né? Falando, mãe. Isso não, é porque ela tem uma irmã, o pai do meu marido, aí nós chamamos ela de mana. A dona Ilse. Não? Luiz. Não estou inspirada hoje. Agora eu vou. Agora homenagem que eu fiz o grupo. Uau! Bom, Fique à vontade. o grupo de pais escritores só nascentes. É mais do que um grupo. É resiliência, é força, é garra, coragem. Temos histórias, temos pessoas, temos conhecimentos variados aqui dentro. São conhecimentos que possamos ter. Pessoas antigas, novas, jovens. Escritores que são parte da nossa história. História de Canelinha, história de compreensão. Grupo de pais escritores são nascentes. Parabéns a todos vocês. Parabéns a vocês. Obrigada, Luiz. Gostamos. Carmen. Padre Flávio, Uhum. por favor. Ô, Jânio, eu resumi alguma matéria, o texto de duas chutes. Mas o Malco tomou nosso tempo, querido. Eles que ia sair mais cedo. Ah, mas eu gostei do relato dele. Ele me Não é deixou porque, meio confuso, assim. é porque ele quer falar, É. ele tem ânsia pra falar e ele sabia que o tempo estava curto. Aham. É. Então, uma boa noite mais uma vez. Boa É noite. uma alegria estar aqui. Eu lembro que quando o grupo foi fundado, eu era 1 ano padre. 1 ano. Nossa. Olha só. E eu tinha vindo aqui com o padre Pedro, já estava doente. Eu estive ali, mas não pude vir na fundação do grupo, né? E há uma frase que o padre Antônio Vieira falava sobre essa questão da cultura, da escrita, do livro, do jornal. Ele dizia: o livro é um mudo que fala, um surdo que ouve e responde, um cego que guia, um morto que vive. Tudo aquilo que é fazer cultura, a gente sabe que é difícil. Né, partilhar a cultura, não é só agora, só nesse tempo presente, sempre é difícil. E São Francisco de Sales, ele falava, ele tentou comparar nós e as abelhas. Quando as abelhas dos campos começam a tomar forma, elas ainda na colmeia são larvas.
elas não sabem ainda voar e ainda não podem ir e pousar nas flores e colher o pólen para fazer o mel. Mas, aos pouquinhos, elas vão se fortalecendo com o mel das outras. Um dia, nós seremos como as abelhas dos campos e voaremos. E nesse meio tempo, talvez seja preciso fazer como elas fazem, nutrir-se do mel que as testemunhas que vieram antes de nós nos deixaram. Uau. Quem trouxe isso para mim foi o padre Luiz Bertotti. Olha só, da nossa Lete, queridos. né? Nesse livro, quando eu escrevi sobre o Moura, ele fez o pós-fácil. Né? O padre Luiz era um homem muito culto também. Ele deixou vários artigos que eu coloquei nesse livro sobre Canelinha. Também vou deixar esse exemplar depois aqui com o grupo, né? A minha história um pouco com a história começou lá no Moura, com os meus avós. Celebramos há pouco dia de Santana e São Joaquim, os avós. Eu era pequenino, talvez que nem a menina, um pouquinho maior, e eu sentava com o vô e com a avó e perguntava coisas do passado, como é que era o Moura, a família, a igreja, e eles iam contando. Quando eu cheguei na escola do Moura, Dona Jussi Simas, a professora de História, e ela me fez encantar com a história. Quando eu cheguei no seminário de Azambuja, em 1994, em julho, viemos de férias. E o Monsenhor Valentim, ele disse, cada um vai ter uma tarefa. Ao chegar em casa, vocês vão procurar sentar com algumas pessoas mais de idade e tragam um resumo da história do seu bairro. Então, em 1994, eu comecei a pesquisar sobre o Moura e sobre Canelinha. Então, o ano que vem faz 30 anos. Nossa. Para essa celebração, então, e o ano que vem faz 100 anos que a Capela de Santo Inácio do Moura foi fundada. Então, aí vou lançar os escritos que eu comecei lá em 1994. Né? Vieram outros antes, né? Do Padre Pedro, da Índia, né? Esse do centro do Moura, e vai sair, então, eu irei partilhar também essa alegria, né? Todos esses materiais eu sempre consegui apoio de pessoas que apoiaram, né? E a gente deixa sempre para as comunidades e é uma forma de ajudar as comunidades também. Então, é bom a gente partilhar, como disse aqui, as mensagens. Que todos nós tenhamos a coragem de seguir adiante. É um milagre continuar 17 anos com um jornal. Né? É um milagre nos dias de hoje manter, escrever, editar, né? Imprimir, conseguir esse apoio. Parabéns, gente. Que vocês continuem. A Janara como incentivadora também, na parte da cultura na cidade. Como é importante, como tínhamos a Dona Salete também, pessoas que vão incentivando. O pessoal das academias de Nova Trento, de São João, sempre também são poucos que vão assim lutando, né, pela cultura, as diversas, né, culturas. Muito obrigado. Mas eu queria só fazer uma pergunta que já me passou várias vezes. A Salete é minha contemporânea, né? O padre Luiz Bertotti. No meu coração, eu tenho ele no meu coração. Que pessoa maravilhosa. Muito que eu sou hoje, eu devo ao padre Luiz Bertotti. Que ele não era apenas padre. Ele era uma pessoa... Visionário. Era uma pessoa, assim, fantástica. Quando é que vai sair um livro sobre ele? Boa pergunta. Temos material, temos bastante material. Era uma inteligência à frente, né, do tempo dele. Ele tem um artigo nesse livro sobre o Vale do Rio Tijucas. Ele fala além das fronteiras, né? Acho que quem já leu, ele fala o problema foi colocado divisas, né? Então ficou era um todo, né? Então é bem interessante. Antes de eu fazer o meu livro, eu fiz um vídeo, um trabalho que foi, né, contando a história de São João, como contadora de história, contando um pouquinho, né, da história. E eu entrevistei várias pessoas. E aí eu tive o prazer de entrevistar os dois, né? Padre Egídio e Luiz. Então tá no YouTube aí para todo mundo ver, né? É o Caminho de Dante, Histórias de São João Batista.
aparece eles lá, né? Os dois. O Egídio ainda é vivo, o Egídio ainda é vivo. 95 anos. Eles falaram sobre a época que eles trabalharam em São João Batista, né? Então, aí agora, falando aí do livro, eu lembrei, porque agora saiu um livro do Monsenhor José Lopes, né? Isso. E, né, seria disso aí agora deles, A última vez que eu vi o padre Luiz Bertotti, foi pouquinho antes dele falecer. Eu estava na missa, aí formou-se aquele aglomerado ali. Eu cheguei, falei com ele, perguntei se podia dar um abraço nele. Aí tinha uma senhora que disse que ele não conhece ninguém. Não adianta, eu falei o nome do meu pai, da minha mãe, porque eles eram muito amigos. Não, ele não conhece. Ele não conhece, mas aí eu pedi licença, dei um abraço nele. Aí depois o irmão dele rezou a missa, mas ele estava lá em cima ajudando. Então daí o padre Egídio falou assim, olha, o Luiz despertou, ele quer falar alguma coisa para vocês. Aí ele falou sobre a construção da igreja, que no dia que precisou fazer a concretagem da laje, ele pediu ajuda e apareceram 30 homens. Disse que aquilo ficou guardado na memória dele. Olha só. Eu lembro bem da construção dessa igreja. Foi graças a ele. Também lembro. Ele fazia teatro para ganhar fundos. Eu fui atriz. Não era teatro, era drama. Chamava de drama, Era né? drama. Era drama. A gente ensaiava 6 meses para botar uma peça no ar. A Beatriz tinha algumas fotos. Ele pegava todo mundo da comunidade. O seu Aquilino era ator, o Lula era ator, o Antônio Moraes era ator. Tinha um salão aqui na praça, onde era a praça? Não, ele botava uns tapumes na porta da igreja. Lá mesmo. Na igreja mesmo. Em que ano, dona Salete? Olha, nos anos 60. Dona Salete, em que ano isso? Trabalhou de 62 Ai, meu Deus, eu a devia ter uns 68. 13 anos. Eu cheguei aqui em 52, 65, por aí. Ficou até 68 aqui. Olha só, então Canelinha já foi cidade do teatro bem antes dos grupos famosos entrarem na cidade. Coisas lindas. Vocês pensam a peça Espanha em Sangue? Espanha em Sangue. Era lindo. Filho pródigo, lindo. Era a Síria também trabalhava, né? A Síria, o Toninho Dalsaço, o seu Janga Leal, o tio Lula, o Ademar Santana, até uma ali parente do seu Marzinho Padeiro cantava. A gente era criança. Ele era um revolucionário. A igreja ainda não tinha soalho, era só Tanto que areia. na época que a política estava meio no Brasil, né? Acho que foi a época de Jânio Quadros. Sim, ele ficou aqui. Queria trazer o comunismo, sei lá eu. Aí foi a época em que o Zato estava comprando as terras tudo aqui da região. Ele saía de noite, na calada da noite, ia lá nos colonos do Moura dizer não vendam as terras. Mesmo. Quiseram prender. O castigo dele foi ser retirado de Canelinha. Isso. A política se metia até na religião, na igreja. Ele foi castigado por ter que sair de Canelinha. Ele ficou quantos anos Como aqui? Monsenhor ficou foi para muito Major, tempo. né? Como Monsenhor foi para Major. Foi para Major. Quantos anos ele ficou aqui, padre? Ele ficou de 62 até 68. Olha. 69 eu padre Olívio. É. E o padre Daniel ficou uns meses, né? Sim, então, ficou, mas Daqui parece que o Padre 2 Luiz anos, fez tanto e parece muito mais perto. Sim. Tinha uma visão incrível. Eu fui muito. A gente era menina, mas fazia parte das tarefas da igreja, ele chamava mesmo. Eu fiz um programa na Rádio Clube de São João Batista com ele. Ele ajudou a fundar a Univale, né? Ele ajudou a fundar os primeiros professores. Bom dia, Canelinha. Nós íamos para São João com o Fusca velho que ele tinha. Fusca velho, nem era Fusca, era uma carocha daquela. Ele ganhou um Fusca verde da Alemanha, né? Aí quando ele pior- saiu, ele disse, olha, o Fusca é do padre, não é da Eu paróquia. andei umas vezes com a irmã Terezinha com Fusquinha. A irmã Terezinha fazia assim, ó. Ela ficava assim no volante e ela dizia, vamos embora, vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria, vamos embora. Nós fomos apresentar o Sai carro por hora, pródigo 40 por hora, sai da frente. no Cine São João Batista, sábado à noite. E aí nós fomos para o Padre Luiz de Fordec Velho, os atores ali, e ficou o Palita Santana para levar o cenário. Ai, meu Ai, Deus. ai, ai. Troca de árvore velho, um cara de grama. Eu tô imaginando a cena. Faz de tudo.
Ai, meu Deus, esse cenário não chegava. E o povo queria... Falava lá embaixo. Nós espiávamos pela cortina, não tem? Cadê? Sim, mas isso vai começar, já está atrasado, ainda está atrasado. Esse bagulho dizer, meu Deus, onde é que se meteu essa gente? Verdade, pegaram a Fordeca velha, vieram... O Palica tinha... A barra da direção tinha quebrado do Fordeca também do Oscar Santana, pararam numa roça de aipim. Meu Deus. Não tinha telefone, não tinha nada, né? Para se comunicar. Eu sei que aí arrumaram outro caminhão, voltaram, quando eu cheguei lá, se era para começar às 7, começou lá pelas 8h30. Mas o público ficou, ia aplaudir. Mais uma vez veio uma turma de Nova Trento também apresentar um teatro aqui. Eu me lembro, tinha uma índia chamada Nara. Só que era loira. É verdade isso, só tem assim na minha memória. Assim, não é da Carmen? Não, mas eu trouxe uma peça teatral aqui para Canelinha. Obrigada pela frase. Pode partilhar. Naquela época o teatro era mais ativo do que hoje. Interessante. É. Bom ouvir essas histórias. Um grupo bom. Mas eu criei polêmica. Eu trouxe uma peça teatral. Inclusive o meu filho mais velho tinha 5 anos, ele entrou no palco aqui. Não foi uma peça teatral, foi a apresentação de um poema meu, né? Uma performance. É uma performance poética, só que naquela época o nome do poema é O Desmatador, que está aqui. E aí a gente veio com o cenário todo, e na época havia muito desmatamento na Canelinha, e parece que eu vim mesmo de propósito, porque eu fazia parte do grupo ecológico em Nova Trento. Então a gente já tinha planejado a coisa. E, bem, eu não vou falar o nome aqui da pessoa que só faltou pegar uma vassoura e dizer: ô Neutrentina, te manda daqui. Eu não posso dizer porque não posso. Entendeu? No mínimo tinha uma cerâmica, etc. Não. Não? Se vocês soubessem quem é, vocês iam ficar muito pasma. Ela era secretária de cultura. Bom, aí a dica, né? Caiu como uma bomba. Caiu como uma bomba. Olha, ela chegou perto de mim. Mas o que é que vocês vieram apresentar aqui? Mas nós, muito polêmicos, né? Querendo dar um recado. Posso ler o Desmatador? Pode, deve. Deve, por favor. Eu vou procurar o Desmatador. Carmen, a gente pode chamar o Milton. Trouxe alguma coisa pra nós hoje? Eu não trouxe, não. Posso contar? Ah, então, faz favor. Por favor. Olha, assim, ó. Pegou a vassoura? Não precisa ter vergonha, porque nós temos um assistente de palco hoje. Ela tá muito contente. Ela não falou, né? Mas foi o programa nosso em Nova Trento, do grupo nosso. Bom, então agora nós vamos ouvir o Milton, que será um prazer. Ele que é, verdade, ele que é o nosso novato, foi assim que a gente nomeou ele hoje aqui, né? Que a gente está muito feliz com a tua vinda no grupo de poetas. Olha, eu sinto a mãe. Por favor. Eu gostaria de agradecer pelo grupo ter me recebido muito bem, né? E porque assim, eu quero me tornar autor, trabalhar com desenho, essas coisas assim. E a entrada no grupo foi o pontapé inicial, né? Que deu início a tudo, né? Que legal. Aí eu gostaria de agradecer pelo apoio. E é uma pena que eu não trouxe minhas histórias, meus livros, meus desenhos, minhas coisas aradas aí pra mostrar. Mas se eu soubesse que... Mas se eu soubesse que dá pra botar os livros, as coisas ali, eu podia ter trazido pra mostrar. Eu sou a mãe do Newton, tá? A Newton! Eu chamo ela de Newton. Ele ficou muito feliz depois que começou a participar do grupo de vocês. Ele se identificou muito, porque ele gosta muito de fazer história em quadrinhos, fazer... ele estava pensando, né? Quer dizer, o tio dele falou para ele escrever um livro para publicar.
Então, Eu vou assim, ele publicar. tem bastante incentivo nosso, da família, né? Que bom. E aí ele ficou muito feliz quando ele descobriu esses encontros aí, e a gente dá todo apoio, né? Ele gosta muito de ler, adora cultura, adora ler, a gente incentiva muito, né? Então, eu agradeço por vocês terem acolhido ele no grupo, né? Ele diz, mãe, eu sou acho que um dos mais novos, né? Mas ele gosta muito, tá? E com Tem a Ana certeza- Carla, Ana Beatriz, que hoje não vieram também, né? Tem. Se Ele falou justificaram. pra mim também. Isso, No entanto, ele está sempre na biblioteca. Quem quiser achar ele durante a semana, tá até na biblioteca, que ele se identificou. Beleza, Só não costumo ir lá na sexta, no resto eu tô sempre lá se quiser procurar por lá. Salete, Tá? Mas agradeço muito. Salete, eu posso dizer que ele foi o meu achado. Ah, sim. Luiz. É verdade. Foi ele falou Foi pra meu mim. achado. Os créditos são dele. O crédito é meu. O seu Luiz é o nosso achado. Mas ele já recebeu muitos elogios lá nas nossas Ele reuniões. comentou comigo, Eu quero ver se publica alguma coisa no jornal. Não sei se pode publicar tirinha de desenho, acho que talvez não, né? Mas se puder, eu posso publicar. Ou até uma Pode. história também, algum poema eu posso fazer também pra publicar lá. Olha aqui, gente. Olha. Foi eu que postei no grupo. Já fiz mais umas páginas dele. Aí não tem a foto. E ele tem uns interesses assim bem diferentes da turma da idade dele, sabe? Isso é bom, porque Fora já da está caixinha. começando, né? Ele pensa Que fora idade da tem? caixa. Que idade Ele tem? falou pra mim. Milton, mas assim, ó, em nome do grupo de poetas, falo para você, falo para sua mãe, muito obrigada, né? O grupo hoje, nessa semana, no dia 26, mais propriamente dizendo, completou os seus 17 anos, mas tu já estás fazendo parte dessa história e com certeza com tudo que a gente já ouviu aqui hoje, esse grupo tem embasamento para viver mais 17 e fica aí e tu estarás aí. Eu que agradeço por ter deixado eu entrar. Uma salva de palmas, né, gente? Eu já parabenizei no grupo, mas agora eu quero parabenizar pessoalmente, Luiz. Seu convite ficou muito bonito. Isso mesmo. Seu Luiz, trouxe alguma coisa? A Carmen já achou, minha linda? Achei. Já Demorou. achou. Trouxe hoje? Não sei falar nada. Hã? Mas não trouxesse nada pra mim ler hoje? Tu sempre traz? Tem o meu livro. Depois a gente escolhe um ali, né? Pode ler, se quer. Ah, Escolhe não, ali. tá. caiu agora. Peraí. É, 120, deixa eu Eu estou achar. escrevendo, mas ainda não terminei. Carmen, por favor, não é palco, mas a frente Não, é sua. não. Você Eu só que é queria- acostumada com os palcos. Não, não sou tão assim, não. Mas ela pediu para uma fotógrafa aqui que não sabe fazer nada. Não, mas eu gostaria que fosse gravado. Eu gravo pra você. Mesmo? Coisa mais Deixa que eu linda. boto. Isso aí é muito lindo. Isso é coisa tua, né? Então, primeiramente, né, boa noite. novamente. Eu posso dizer, Salete, que eu me sinto grata de ter recebido o teu convite, né? Naquela época, uma estreia no ninho para o grupo que se iniciava, né? E, nossa, eu diria que foi muito bom, muito produtivo. E lembro que eu não faltava às reuniões, que eu tinha realmente muito carinho, junto com a Ilse, a Marcinha. Na época o Luiz ainda não fazia parte, porque ele foi descoberto, além do concurso de poesia, né? O primeiro, que a Marcinha sempre foi muito ativa nessa questão, né? Muito caprichosa, a Ilse também. Então, assim, olha, foi uma vivência produtiva, realmente que valeu a pena e que posteriormente nos levou assim
a criar o desejo, né? Depois disso tudo, também com o apoio do professor Miguel e aquela situação toda, veio a ideia de fundarmos a Academia de Letras de Nova Trento, tanto que os primeiros convidados para a academia, para tomarem posse, vieram de Canelinha. Ilse, né? Luiz, o Ivo Célio, Valdirene. Valdirene, né? Então, e depois era para ser a Salete, aí houve aquela separação toda, quer dizer, houve, né? E acabou que a Salete não tomou posse. Houve problemas. Eu até disse para ti que eu não ia entrar porque talvez eu não pudesse frequentar as reuniões, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo uma grande irmandade com a Academia Matuscense de Letras aqui em Salete, a presidente, a Raquel, que são duas pessoas que nós temos que tirar o chapéu, porque o que essas meninas estão fazendo, eu não estou podendo participar, mas por problemas particulares, né? A Janaíra sabe, eu também estou distante do grupo, aqui, né? Hoje não teria como não faltar. Eu disse, não, hoje é especial, né? 17 anos. Ainda convidei. Agradecer a Deus. Aí eu ainda liguei para... agradecer a Deus que estamos, falei para a Salete, todos vivos, né? Os fundadores, né? Então, eu acho assim, ó, que existe essa irmandade Nova Trento, São João, Canelinha na questão da arte e da literatura, né? E, como eu falei antes, esse poema que eu vou agora homenageando os 17 anos, bem, não vai homenagear, porque foi uma situação meio crítica. Porque... Só a Beatriz que a dona Tinoca de Tijuca. Eu diria que eu sempre fui um tanto quanto revolucionária, rebelde. Essa tem que contar. Rebelde, porque nós, em Nova Trento, nós fundamos um grupo ecológico. E, não, Salete. Ela lembrou de alguma coisa. Aqui eu só levei uma vassourada em Nova Trento, a minha irmã saiu corrida porque alguém saiu de espingarda atrás dela. Porque naquela época o desmatamento ele era uma coisa normal. Era uma loucura. Tá? E aí o que eu faço? Eu venho com esse poema e faço um cenário, meu filho de 5 anos participando. Lê para nós para ver se é tão grave assim. Eu acho. acho Vamos dar o veredito. Vamos ver. O desmatador. O Arlindo. Homem, olha tuas mãos. Por que sangraste tuas mãos? Essas tuas mãos que tanto fazem, afagam, labuta, expressam momentos e momentos. Porque, homem, sangraste tuas mãos, deixaste ao chão o verde das árvores que viveram para te fazer viver. E agora? Qual é o teu ganho? Deserto. Que com tuas mãos, essas tuas mãos, fizeste acontecer. Homem, olha tuas mãos. Sangram o suor que teus filhos não irão comer. Porque teu ganho é tão miserável quanto foram as tuas mãos. Essas tuas mãos de desmatador. Essas mãos que matam e não fazem nascer. Desmatas e é a ti mesmo que o mal
o grande mal, arrebatas, porque tuas mãos, essas tuas sagradas mãos, foram sangrar. O verde que respiras, por quê? Desmatador. Por quê? Ao invés de matar uma planta com tuas mãos, esta mesma planta que agora, por tão pouco, matas, pensa no teu filho que amanhã não terá o que comer. Homem, olha tuas mãos. Por que sangraste tuas mãos? E aí a mulher, né? Aí deu o que falar, né? Foi assim que a Carmen chegou na canelinha. Chegasse desmatando. Matando quem estava desmatando. Não, o Ademar Campos veio pedir para nós uns textos para botar no livro dele, né? Vamos escutar esse caos, gente. Vamos lá. O Ademar foi fazer o livro dele, que por sinal... Ai, nem vou falar. Os meus textos, eu mandei para ele, e a Bia fez alguns também. Aí depois ele publicou tal, e o da Bia contava a história de um carnaval em Tijucas, e citava a Dona Tinoca e a irmã dela. Meu Deus do céu. Mas nada que fosse grave. Dizia que tinha os blocos, né, que elas participavam, que se vestiam, né, de sei lá de quê, de odalisca, sei lá. Aí, Beta na farmácia. Para aquele carro, salta aquela mulher e um homem, como era o filho. Chegou, boa tarde, ia falar com a dona Beta. Sou eu, porque olha, aqui é a Tinoca. Tinoca era uma figura. Meu Senhor. Aqui é a Tinoca. Eu quero dizer pra ti, sua mentirosa, que eu nunca me vesti daquele que tu disseste comigo. Tu vai escrever dizendo que é mentira. Mas como que me contaram? Isso é uma história que se conta tudo aqui em Canelinha. Ela disse, mas quem contou é mentiroso também. Vai lá. E já tinha ido pro livro. Claro, ela viu no livro. Certo, alguém até achou graça, né? Olha, Gente. Alguém passou por vontade que ela casou na Tinoca. Eu não conheci. Era uma figura. Agora Não, sim, a mandava- gente já mandava uma pede dica toda. perdão Ah, é? pela demora, né? Mas hoje são 17 anos dos anfitriões, né? Mas é com muito orgulho que a gente chama para cá a presidente da Academia de Letras de São João Batista, Dona Salete, ela que aceitou o meu convite de forma imediata. Por favor.